Aos Hebreus, capítulo 11, aos Hebreus, no versículo de número 7 e versículo 8. Isso, eu quero hoje, com a graça de Deus, discorrer com vocês o passo da obediência. Nós estamos numa campanha no domingo de manhã e nas casas, chamada Passos de Fé. Passos de Fé. Nós falamos no primeiro domingo do mês, hoje é o terceiro, é isso mesmo? Nós falamos do passo da entrega. Depois nós falamos do passo do relacionamento. E hoje é o passo da obediência. Da obediência. E lá em Hebreus 11, 7, vai falar de Noé. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Pela fé, diz a palavra de Deus, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, portanto a fé, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Amém? Apenas esses textos. Fecha os teus olhos. Pai, fala conosco nesta manhã. Eu peço a tua graça, a tua direção, Senhor, a tua unção para pregar a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Eu não quero estragar a tua palavra, eu não quero diminuir a tua palavra, pelo contrário, Senhor, eu quero pregar o que está escrito. Usa-me nas tuas mãos e edifica a tua igreja mais uma vez, porque nós estamos aqui por causa do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Diga amém. Fala para o teu vizinho, vamos dar passo, irmão. O passo da obediência. Pode se assentar, meu irmão. O ABCD do crente é obedecer, né, irmão? É obedecer. Sabe, meu querido, nós precisamos entender que a obediência faz parte da vida do crente. Todo homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, moço de Deus, criança de Deus, obediente, ele está crescendo, ele está expandindo, ele está alcançando lugares mais altos. O rebelde, ele pode até ganhar dinheiro, mas ele diminui, ele piora a cada dia mais. Mas o obediente, ele avança, ele cresce, ele se expande. A Bíblia nos diz que Deus tem coisas grandes para nós. Amém? Ele fala assim que quando nós clamamos, Deus revela coisas grandes e ocultas, que nós ainda não conhecemos. Então, os nossos passos de fé, eles precisam ser passos de obediência também. A obediência e os passos de fé não é uma campanha, é um estilo de vida, irmão. Nós não podemos atender a algumas coisas apenas durante 7 semanas, apenas durante um tempo que está sendo feita a campanha. O jejum não é uma coisa que a gente faz esporadicamente, nós devemos fazer sempre, porque é um estilo de vida, é um lifestyle que fala, não é? É um estilo de vida. Nós precisamos ter esse hábito de obedecer. E é interessante, meu irmão, que nós vemos aqui que o Noé, como diz lá o texto, por causa da sua obediência, por meio da fé, ele condenou o mundo. Como assim, pastor? Noé, quem é o Noé para condenar as pessoas? Não, quando ele obedeceu, os que não obedeceram foram condenados, porque todos morreram no dilúvio. Então, quando ele obedeceu, ele deu um exemplo para nós. A Bíblia diz que ele tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, quando nós estamos obedecendo, quem não está, começa a perceber. Não que a gente tem que deixar de obedecer, mas que eles precisam também obedecer. Eles também precisam buscar e desejar essa expansão que Deus tem para nós. E a nossa vida não deve ser uma vida paralítica, paralisada. Nós temos que dar passos. Esses passos têm que ser passos de fé. E para obedecer você tem que ter fé, né? Você tem que ter essa decisão de obedecer. Então ele recebeu de Deus uma missão,
A missão de Noé era construir um barcão, não é? Uma arca, que seria o meio de proteger a sua pessoa, a sua família e recomeçar o plano que Deus tinha de ter pessoas vivendo para manifestar o seu caráter. Deus me criou e criou a você e criou o ser humano para manifestar o caráter dele, não o caráter perdido, rebelde, do mundo, não, mas o caráter de Deus. Então, quando Deus viu que a perversidade era grande, resolveu destruir tudo, mas poupou Noé, e com Noé, através de Noé, recomeçar a raça humana, para que agora essas pessoas pudessem manifestar o seu caráter. E a humanidade na terra espera com expectativa, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus manifesta o caráter de Deus. Então, lá fora, as pessoas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, que trarão o caráter de Deus, que pregarão a importância da transformação, que viverão os milagres. Então, para cumprir essa tarefa, Noé, de construir o barcão, a arca, ele precisou dar passos de obediência. Quem anda com Deus, obedece a Deus em todas as suas direções. Amém, irmãos? Então, o que acontece? A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 6, versos 5 e 6, está falando sobre Noé. Aqui nós estamos lendo Hebreus 11, que nós fizemos a leitura agora há pouco. É Novo Testamento, muitos anos, centenas de anos lá na frente, do que aconteceu com Noé. Observe que está citando a Bíblia, está pregando a Bíblia. A Bíblia está explicando o que aconteceu no passado, que está na Bíblia em Gênesis. Então você observa também, então que Noé foi um herói da fé, na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, já está, nós falamos sobre Abraão, o passo da entrega, falamos sobre Moisés, o passo do relacionamento, da intimidade com Deus, e hoje o passo de Noé, o passo de fé de Noé, que está na galeria da fé. Você observa então, que lá em Gênesis então está escrito sobre Noé: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, apenas má e continuamente. Além de ser ruim, não era temporário, era continuado. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deus falou: isso não pode ficar assim. Assim como também nos dias de Noé, Jesus vai voltar, porque Ele está dizendo: isto não pode ficar assim. Então Deus, Ele está exercendo a justiça. Às vezes nós não percebemos tanto assim. Vamos continuar o texto de Gênesis, diz assim no verso 7 ao 9. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, ave dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Um cara legal, muito especial. Ele andava com Deus. Quando a Andresa era pequenininha e ficava assistindo diante do trono nos videozinhos, eu aprendi essas musiquinhas e até agora não esqueci. Tá ligado, irmão? Nós precisamos andar passos de fé, de obediência, andar com Deus. Tá ligado de novo, irmão? Amém? Então você observa, meu querido, que nós precisamos dar esses passos de obediência. Como que a gente faz isso? Primeiro, assuma o compromisso de perseverar em obediência. Obediência domingo de manhã, obediência domingo de tarde, obediência segunda-feira, obediência quarta-feira, obediência terça-feira, obediência daqui a 30 anos, se a gente estiver aqui ainda, obediência daqui a 50 anos, perseverar em obediência. Obediência é algo que nós precisamos perseverar. A Bíblia diz que Noé, ele lá em Gênesis 7 mesmo, versos 5 e 6, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, você pode conferir. A Bíblia diz que Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Ele tinha 600 anos de idade. Quantos anos ele tinha, irmão? Era um jovem de 600 anos de idade.
Ele viveu muitos anos, né, irmão? Naquele tempo as pessoas viviam mais tempo. Então a Bíblia diz que Deus o chamou e deu a ele uma ordem, uma direção, uma missão. Pergunta para o teu vizinho, qual que é a sua missão, irmão? Pergunta para ele, qual que é a sua missão? De Noé ficou claro, a missão dele era construir uma arca. A missão dele não era casar, ter filhos, igual Abraão. A missão de Abraão era assim, ó Abraão, você vai ter um filho, e do seu filho, essa era a missão de Abraão. A missão de Noé era outra, você vai construir um barco. É interessante que Deus nos dá uma missão, irmão. E nós precisamos ser obedientes à missão que Deus nos dá. Observe então que com 600 anos de idade ele recebeu essa direção. A Bíblia diz que quando as águas do dilúvio, desculpa irmãos, com 500 anos, ele recebeu a missão, e quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra, Noé ele tinha 600 anos. Então, a Bíblia nos mostra, irmão, que quando Deus deu a missão, ele tinha 500 anos, e quando choveu ele tinha 600 anos. Quantos anos Noé ficou construindo a arca, irmão? 100 anos de obediência. 100 anos na certeza, dando os passos de fé e obediência a Deus. Os filhos dele já haviam se casado com 500 anos de idade. Então nós vemos que ele entrou na arca com 600 anos, e com essa informação então nós percebemos que o projeto que Noé foi envolvido foi um projeto de longo prazo e com instruções dadas por Deus. O texto que nós lemos revela que nesse período de construção, ele se manteve obediente, irmão. Então nós percebemos, meu querido, que nós precisamos perseverar em obediência. Quantos votos eu já fiz na minha vida dizendo, Senhor, eu vou te obedecer até eu conseguir. Quando eu consegui, eu deixei de obedecer. Eu lembro quando eu era criança, estou falando dos meus pais, da minha mãe. Eu falei, mãe, eu preciso de uma bicicleta, eu quero uma bicicleta. Eu tinha aprendido a andar de bicicleta, eu quero uma bicicleta. Se a senhora comprar uma bicicleta para mim, pai, se vocês comprarem, eu vou levar o produto da Avon para a senhora nas suas clientes, eu vou ajudar a senhora e tal. Ela deu a bicicleta durante um mês, mais ou menos, ajudei. Depois, que vergonha de falar isso, não? A gente devia esconder as coisas erradas que a gente faz, né, irmão? Mas só durante o momento que eu queria a resposta. Depois que eu obtive a resposta, eu deixei de dar a honra, a atenção, a ajuda para a mamãe. E às vezes na nossa vida nós temos essa prática nojenta, feia, né? De falar, Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer sempre, não vou te deixar mais. Quantos já fizeram votos assim? Cadê essas pessoas? Cadê a obediência delas a Deus? Às vezes foram curadas e voltaram para a bebida alcoólica, irmão. Foram restauradas no seu casamento e estão por aí passeando, vivendo a vida sem Deus, sem obediência a Deus. Fizeram um voto de obediência, mas não cumpriram. A Bíblia diz que uma mulher chamada Ana, ela falou, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ao Senhor por todos os dias da vida dele. E quando ele desmamou, ela levou lá no altar, no templo, deixou o menino, o único filho que ela tinha, deixou lá no templo para ser criado, né, na casa de oração, ali junto com o sacerdote Eli. E depois ela foi para casa sem o filho. É interessante isso, que o Abraão, quando também foi chamado por Deus, ele obedeceu. Então a Ana, que eu acabei de falar aqui, ela não foi obediente só no começo, foi obediente até o fim. A Bíblia nos mostra, meu irmão querido, que não existe um plano B. Então nós precisamos sempre ficar com os olhos abertos. Se Deus falou para mim, construa uma arca, eu preciso construir a arca. Eu não posso perder a visão. Se eu perder a visão, eu falo assim, acho que não vai chover nada, já faz 30 anos que eu estou construindo a arca e não vem chuva nenhuma, e olha quanto trabalho que eu tenho, ninguém me ajuda, eu estou sozinho, meus filhos já estão casados, né? Eles de vez em quando me ajudam aqui, mas é tão pouca ajuda, eu acho que não vai dar não essa arca, eu vou largar a mão, eu vou fazer outra coisa na vida. Não, o Noé obedeceu, 100 anos construindo a arca. Pastor, mas ele não tinha smartphone, ele não tinha internet, não tinha nada para fazer, então vai construir a arca, né? Mas ele não, na verdade ele tinha algo para fazer,
que é muito mais importante do que o smartphone, que a internet, que era obedecer a Deus. Quem tem uma missão da parte de Deus, tem algo muito importante a ser feito. Talvez a sua missão seja ganhar a sua família para Jesus. A sua missão, às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei o que eu tenho que fazer. Jesus falou assim: faça discípulos. Faça discípulos. Esta é a sua missão. Ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os, abençoando-os, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos entreguei. Então, Deus nos tem dado uma missão, uma visão acerca dessa missão. Qual que é a sua missão? Seja obediente à missão e seja perseverante. Seja obediente a Deus e perseverante na sua missão. A Bíblia diz que Salomão, ele recebeu um discipulado direto e poderoso do seu pai Davi. O Davi falou para ele: olha filho, você vai construir um templo para o Senhor. Se você obedecer a Deus, Deus já falou que vai abençoar a nossa dinastia. E que você vai conquistar muito e vai dar tudo certo. E daí Davi deixou ouro, deixou madeiras preciosas, deixou recursos, instruiu, falou para Salomão como ele deveria fazer. E Salomão começou muito bem, obediente a Deus, trazendo ali, tendo sabedoria, pediu a Deus sabedoria. Ele queimou 1000 bois lá, ele ofereceu a Deus, e Deus falou com ele, pediu sabedoria, e começou muito bem, obediente, prosperando, crescendo, avançando, mas não perseverou na obediência. Se encantou com uma mulher estrangeira, casou com ela, começou a trazer os ídolos dela para o templo, para a casa para o seu palácio. A Bíblia diz que ele se contaminou. Salomão veio a ter 1000 mulheres. Olha que falta de obediência, né, irmão? Se perdeu, viajou na maionese, morreu. Ele foi considerado um homem sábio, mas o seu fim não foi tão gostoso quanto o seu começo. Mas o fim de Noé foi maravilhoso. Se você obedecer e perseverar em obediência, o seu fim será poderoso, igual o começo, em nome do Senhor Jesus. Eu posso ouvir amém, irmãos? Então, meu querido, nós não podemos perder a visão. A Bíblia diz que, rapidamente aqui, que o Saul foi outro também que perdeu a visão. Então ele foi instruído por Samuel, que falou assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios, holocaustos, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Deus não quer a nossa obediência só na hora do culto, irmão. Deus não quer a minha obediência só na hora que eu estou aqui cantando, tocando. Aqui eu tenho que ser obediente, mas lá na empresa, é lá que tem que ser obediente. A ser obediente aqui é fácil, colocar uma roupa de crente, falar igual crente, é fácil, irmão. Você fazer de conta que, sabe, fingir é a coisa mais fácil que existe. Quando o Saul aqui, ele desobedeceu, o Saul desobedeceu Samuel. Eu estou indo um pouco mais fundo, espero que você consiga acompanhar o raciocínio comigo. O Saul demorou para chegar ao Samuel. Ele foi lá e ofereceu ao Senhor uma oferta, mas era para ele esperar. Ele tinha que obedecer ao sacerdote, irmão, ao profeta Samuel. Deus, ele coloca pessoas na nossa vida. Como é que eu obedeço a Deus? Através de pessoas que ele coloca como autoridade sobre a minha vida. Porque o rei passa, mas o sacerdócio não, irmão. É importante você entender isso. Como que eu obedeço a... Não, tem pessoas que falam assim: eu obedeço a Deus. O pastor, não sei, porque o pastor... Não, você obedece a Deus através do pastor, porque o pastor é autoridade sobre a sua vida. Ou não? Não, pastor, não. Então você não tem pastor. Então você vive com Deus sem pastor, então você é o pastor. Observe que nós precisamos entender como é que eu obedeço a Deus. Através dos meus pais. Honra teu pai e tua mãe, obedeça. Certo? Porque nós precisamos ter uma vida, um estilo de vida de obediência. E nós obedecemos a Deus através das nossas autoridades. O meu líder de célula, eu obedeço a ele. Ele é líder, ele foi ungido para ser líder da minha célula. Então eu ando com ele. E andando com ele, estou andando com Deus. Então você observa que Deus, ele coloca pessoas. E quando a gente às vezes desobedece à autoridade, a pessoa que Deus colocou sobre nós, nós estamos desobedecendo a Deus. Aqui então ele foi repreendido, porque
Ele achava que a oferta iria agradar a Deus, mas a desobediência, não há oferta que resolva o problema da desobediência, a não ser a suprema oferta que foi Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. Por isso Ele merece e ordena a nossa vida para nós sermos obedientes também, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então não perca a visão. Se você perder a visão, você vai entrar em desobediência. Às vezes você não sabe porque você está aqui, por isso que você não obedece. Às vezes você não sabe o valor que tem os seus pais, por isso que você não obedece aos seus pais. Às vezes você não sabe o valor que tem o seu pastor, o seu líder, por isso que você não obedece ao seu líder. Você perdeu a visão, você está achando mais importante do que a pessoa que está acima de você. E essa desobediência traz problema. E não adianta oferecer a Deus dizendo assim: Deus me perdoa, está aqui a minha oferta. Não, você tem que ir até aquela pessoa, renovar o seu voto de amor, de fé, dizer assim: você é importante para mim, eu vou te obedecer, vou te atender, porque nós somos de Deus, todos nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Então é importante demais você se converter aos seus pais, porque o Espírito Santo vai fazer isso. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele precisa converter o seu coração ao seu líder, o coração do líder a você, para que haja unidade no corpo de Cristo. A nossa visão não pode ser perdida. Quando nós perdemos a visão da nossa missão, nós entramos em relaxo, em desobediência, em desânimo e desistência. Mas quando eu sei o que Deus tem para mim, a visão está viva e ativa, o meu coração se dispõe a obedecer, porque aquele que prometeu é fiel e poderoso para cumprir. Em nome do Senhor Jesus, pode aplaudir ao Senhor. A Bíblia diz que o Jonas perdeu a missão e desobedeceu. Porque desobedeceu, ele afundou, foi engolido por um peixe. Depois ele foi com peixe e tudo pregar, e Deus fez a obra, porque é tudo sobre Deus, não é sobre nós. Amém, irmãos? Então talvez você viajou aí, desobedeceu, afundou, mas hoje Deus está resgatando você e colocando você numa posição de decisão, de obediência ao Senhor. Amém, irmão? Outra coisa, meu querido, eu preciso correr aqui. Então não existe um plano B. Não tem como eu viver sem obedecer. Não tem como eu falar assim: não, agora eu não quero mais fazer. Não tem isso. Não existe um plano B. Quando você tem uma visão da sua missão, da sua existência, você não tem um plano B. Ah, eu vou deixar de ser pastor, acho que eu vou vender carro. Não, a minha visão, a minha missão é essa. Não tem como, eu vou deixar de ser crente agora, eu vou ser de outra religião. Eu não quero, agora eu sou ateu agora. Não tem outro plano B, não tem. O plano A é obediência. Então a Bíblia diz em Apocalipse: olha, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Eu queria deixar mais o parte final do versículo, me deter nisso, por isso que está grifado. Seja fiel até obediente até a morte. Obediente até quando? Até a morte. Paulo ele fala assim: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu o quê? Guardei a fé. Tinha autoridade para falar sobre isso. O Neemias pegou a missão e foi até o final em obediência. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Através da sua atitude de obediência, de fé, Deus abençoou que o povo se uniu com ele. Eles reconstruíram os muros, depois foi reconstruído o templo também. Deus abençoou poderosamente a vida de Neemias por causa da sua decisão de obedecer. Amém, irmãos? Eu preciso correr, meu querido. Vamos lá, outra coisa, para dar passos de obediência, siga o caminho diferente da maioria. Seja diferente, irmão, igual todo mundo. Eu lembro que tinha uma música do Oficina G3, acho que falava sobre isso: seja diferente igual a todo mundo. Porque todo mundo quer ser diferente, irmão. Mas nem todos querem ser diferentes segundo a palavra. Eles querem ser diferente dos outros para se amostrar, como diz os nordestinos. Você tem que ser diferente, como todo mundo quer ser diferente, só que a semelhança de Deus. Semelhança à obediência. Mas então você é conservador. Seu conservadorismo está ligado à obediência. Seja conservador, seja diferente. Nós percebemos, meu querido, que nós
precisamos seguir um caminho diferente da maioria. A Bíblia diz que lá no tempo de Noé, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do coração era somente, sempre e somente para o mal. Então, meu querido, eles tinham perdido a visão da missão da sua existência. Deus criou o homem para ter comunhão, intimidade com Ele, para desfrutar de Deus, obedecê-lo, não é? Mas o homem se perdeu, trocou essa comunhão por outras coisas. Aí eles começaram a praticar toda a malignidade. Então, meu querido, em Mateus 24, 38, a Bíblia diz assim, aqui, Mateus 24, 37 diz assim, como foi? Quem está falando aí é Jesus. Novo Testamento, falando de Gênesis, livro das origens, sobre Noé, trocentos anos lá atrás. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, disse Jesus. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus está falando aqui sobre os dias de Noé. Então nós percebemos que nos dias de Noé, 99% do mundo estava corrompido, estava perdido. O pensamento, a inclinação deles era para o mal, sempre e continuamente. Mas Noé fazia parte do 1%. Pode ter a certeza que pelo menos nesta época, a porcentagem dos que são diferentes é muito pequena. Mas Deus nos chama para fazermos a diferença, para seguirmos o caminho diferente da maioria. Então a Bíblia diz que quando Deus deu a ordem para Noé, ele começou a construir, e a Bíblia também diz que as pessoas não davam crédito para Noé. Estamos ganhando dinheiro, você vai construir barco, para com isso, rapaz, vamos curtir a vida, vamos casar, vamos colocar os nossos filhos para casar aí, os negócios estão indo bem, a gente está ganhando dinheiro, olha a colheita que nós estamos tendo, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, trabalhar, fazer arca, ajustar a vida com Deus, mas que vida melhor que a gente tem do que esta aqui, está ótima a nossa vida. Então eles se viam progredindo, e dizendo, Noé, você é louco, vamos aproveitar a vida, Noé. Eles não queriam prestar contas para ninguém, não queriam prestar contas às autoridades, não queriam perguntar a Deus, está tudo bem comigo, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Sabe, prestação de contas é um negócio importante demais na nossa existência, né? Seria tão bem, né? Tão bom, não é? Se os nossos filhos dissessem assim, papai, mamãe, está tudo bem, é isso mesmo que você espera de mim? Eu posso melhorar no quê? Não é? Seria tão bom, né? Se nós perguntássemos aos meus superiores, chegasse e falasse assim, olha, superior, o que eu posso fazer para te ajudar? É isso mesmo que o senhor espera de mim? Se a gente falasse para o patrão, patrão, estou trabalhando bem, é isso mesmo que o senhor quer? O senhor precisa de mais alguma coisa? Seria tão bom se fosse assim, não é? Mas o mundo e esse sistema corrompido faz com que a gente ache e pense que o que eu estou fazendo já está ótimo, e não vem pedir mais para mim não, porque já está bom o que eu estou fazendo. Porque estou cansado, porque estou com dificuldade, porque eu estou sem dinheiro, enfim. Então a gente precisa pedir a Deus que nos dê um coração assim, principalmente diante dele, é claro, e até mesmo das nossas autoridades. O que eu posso fazer para melhorar? Aonde a minha vida pode melhorar? O Senhor está feliz comigo, Senhor? O Senhor está satisfeito? Eu quero viver para você, Senhor, eu quero te amar, eu quero te honrar com a minha vida. Amém? Eu posso ouvir amém, irmão? Amém? Então, eles não queriam prestar contas para ninguém, não quiseram se arrepender, estavam empenhados nos negócios da vida. E quantos de nós somos assim hoje, irmão? Quantos estão assim hoje? Até que o dia que Noé entrou na arca, caiu a ficha, né? Demorou. Então o Noé era diferente. Como que vive a maioria, irmão? Nós temos que fazer a diferença. Como eu falei,
na casa de oração não tem como fazer a diferença, porque aqui nós somos iguais mesmo, todos rendidos e prostrados em obediência ao Senhor. Mas é lá na empresa, lá no ambiente de escola, de faculdade, lá que nós temos que fazer a diferença. Você observa que a maioria vai chegar e contar piadas sujas. E você vai conversar com eles, vai concordar, vai achar legal, vai dar risada também. Alguns vão contar sobre suas corrupções, sobre seus negócios. Alguns vão convidar você para alguns programas ilegais, para algumas coisas que não agradam a Deus e o Espírito de Deus. Então nós precisamos sempre sermos diferentes, seguir o caminho diferente da maioria. Quando nós obedecemos, é assim. Então nós precisamos ser sal onde nós estamos, termos integridade, vivermos na luz, evitar a corrupção, a violência. Quantas vezes a gente fica assustado de ver esse feminicídio que tem acontecido. A gente fica assustado por quê? Porque graças a Deus a gente tem procurado viver uma vida de obediência. Mas às vezes um divórcio não assusta muito mais a gente já está achando que é normal, que é comum, igual todo mundo. Às vezes a gente fala mal de pastor, fala mal de líderes de outra igreja, a gente já está achando que é normal, porque todo mundo erra mesmo. Mas e nós? Será que nós estamos obedecendo? Será que nós estamos sendo diferentes daqueles que difamam a igreja, daqueles que difamam os líderes? Será que eu tenho obedecido ao chamado de Deus? Se eu tenho um chamado de Deus, eu preciso obedecer. Então, quando eu entendo que Deus me chamou para obedecer e estou engajado nisso, eu estou fazendo a diferença. Enquanto alguns estão dizendo e falando o que não pode ser feito, eu estou dizendo o que tem que ser feito, que é sirva ao Senhor de todo o seu coração, com alegria, porque nele está a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos entender que nós temos um chamado. Você tem um chamado, irmão? Como eu falei agora há pouco, qual que é o meu chamado? Vai e faça discípulos. Você é um açougueiro, você pode fazer um discípulo lá no açougue. Você é um técnico de som, faça um discípulo para ser um técnico de som também, de caráter igual você. Você é um faxineiro, ensine a limpar as coisas direito como você faz. Faça um discípulo igual você, ou até melhor do que você. Você é um bombeiro, ensine as pessoas a socorrer as outras. Faça um discípulo onde você está. Faça um discípulo não apenas teu, mas um discípulo do Senhor Jesus Cristo, como você é, obediente ao Senhor. Jesus nos deu uma missão. Eu não posso perder essa missão. Quando eu tenho a visão clara dessa missão de fazer discípulos, se eu estou com doente, eu faço discípulos. Se eu estou com dinheiro, eu faço discípulos. Se eu estou sofrendo perseguições, estou fazendo discípulos. Eu estou sempre engajado, como diz o pastor Léo Matos, se você me mandar lá para Conchinchina, não sei se existe esse lugar, e eu ficar lá, você pode ter a certeza que eu vou começar lá uma célula, e ali vou fazer discípulos, porque eu tenho esse chamado no meu coração, de atender uma ordem do Senhor Jesus: ide e fazei discípulos de todas as nações, porque minha vida foi transformada pelo poder de Deus. Eu quero que todos também sejam transformados. Eu creio que esse poder de Deus também vai transformá-los. Você não é qualquer um andando por aí no caminho na cidade de Montemor, não, irmão. Você é aquele que faz a diferença. Você é o terror de Satanás se você está obediente a Deus. Você é um pesadelo aos demônios se você tem andado na presença de Deus em obediência. Quando você chega, os demônios tremem, a terra se assusta, se abala, porque chegou um homem de Deus, chegou Noé, chegou alguém que faz a diferença, chegou alguém que tem um propósito na vida, chegou alguém que recebeu uma missão do céu e tem sido obediente a esta visão celestial, que é fazer discípulos para a glória de Deus, e as pessoas serão tocadas através da sua vida. Você é um instrumento de Deus quando está em obediência, e que Deus nos dê essa decisão
decisão de obedecê-lo, sempre perseverando, fazendo a diferença. Oh Jesus, a obediência vai te levar mais longe do que a fé. Muitas vezes você talvez não tenha fé, mas obedeça mesmo assim. Talvez você esteja com seus sentimentos um monte assim, tudo abalado na tua vida, mas obedeça mesmo assim. Perdoe mesmo assim, abrace mesmo assim, tenha misericórdia mesmo assim, faça o que é certo mesmo assim, não se corrompa, obedeça ao Senhor. Eu preciso encerrar, meu irmão. Então, a palavra de Deus nos fala que o Noé era um homem que resolveu se manter fiel a Deus, que escolheu pegar, trilhar o caminho diferente na sua existência, e por fim, para dar passos de obediência, espere pelas recompensas que vêm de Deus. Fala para o teu vizinho assim: Deus tem recompensa para quem obedece. A Bíblia diz em Gênesis 6, 17 e 18: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você, Noé, com você, igreja quadrangular do Paulista, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Diga assim: quem obedece tem recompensa. Amém, meu irmão? Nós precisamos, amados, entendermos que Deus, Ele recompensa a obediência. Talvez os homens não recompensem, talvez os homens não entendam as suas decisões, mas, meu querido, a Bíblia diz que Noé passou anos em obediência, até o dia que Deus lhe apareceu, compartilhou os planos com ele, dizendo para ele que iria poupá-lo da destruição. Então, ele iria matar, todos os homens iriam morrer naquele dilúvio, mas Deus honrou a obediência perseverante e anônima de Noé. Lembremos-nos que naquela época não tinha as mídias sociais, ele não estava publicando que ele estava obedecendo, não tinha ninguém aplaudindo ele ou incentivando ele para obedecer, mas foi uma decisão, uma escolha dele, independente de seus familiares, independente de ter Bíblia. Ele não tinha Bíblia, mas era obediente à direção que Deus tinha revelado para ele. Então, Deus, Ele recompensa, meu querido, quando nós obedecemos. Olha só, Paulo fala assim em Filipenses capítulo 2, seja a atitude de vocês da quadrangular do Paulista, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi o quê? Por quanto tempo, irmão? Por quanto tempo? Jesus foi diferente das outras pessoas na terra ou não? Jesus foi diferente na questão da obediência a Deus na terra ou não? Jesus foi diferente no sentido de obediência, de santidade, mas foi igual em físico, igual na questão de necessidades materiais, de necessidades de companhia, de amizades, mas ele foi um homem obediente a Deus. Todos pecaram, mas Jesus não pecou, Jesus não falhou. E Paulo está dizendo que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Qual que é a recompensa que ele recebeu? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele foi obediente até a morte, e Jesus aprendeu a obedecer. Paulo fala que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu, por aquilo que ele enfrentou na vida, mas ele recebeu uma recompensa. Também ele fala assim, Paulo continua dizendo em Filipenses 2, no verso 12, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, olha só, porém muito mais agora na minha ausência. Ele não estava em Filipos, ele mandou a carta, então eles obedeciam a ele na presença dele, quando ele estava, quando o patrão chega, a gente obedece,
Mas quando o patrão vai embora, a gente também obedece. Porém, muito mais agora, na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. A obediência é recompensada quando ninguém está vendo, mas você sabe que Deus está vendo. Quando ninguém está atentando, mas Deus está atento àquilo que você está vivendo e fazendo. Deus recompensará. E a linguagem do amor de Jesus é obediência. A Bíblia diz em João 14, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, disse Jesus, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Amar a Deus não é chorar para Ele, é obedecê-lo. Amar a Deus não é se emocionar num culto, é tomar uma decisão de obedecer sozinho, quando ninguém está perto. Quando ninguém está olhando, humanamente falando, e você decide obedecê-lo, porque você o ama. Jesus respondeu também no verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se ama ao Senhor, faça parte da escola bíblica, guarde a palavra no coração. Meu Pai o amará, nós iremos a Ele e faremos nele morada. Ame obedecer a Deus. Não tenha medo de ficar apequenado por obedecer. Quando na verdade a gente obedece, Deus nos exalta, Deus nos abençoa, Deus nos recompensa. Jesus ele falou assim, em Lucas 22:20, na ceia, Jesus ele fala assim, este é o sangue, o meu sangue da nova aliança, derramado por vós e por todos os homens, para a remissão dos pecados. Jesus está dizendo aqui, que para a gente ter esta nova aliança, a Bíblia diz que Noé, ele teve uma aliança com Deus, né? Deus fez uma aliança com Noé. Noé foi o primeiro a ver o arco-íris. Esse símbolo que tem sido usado aí por uma parte da sociedade, dizendo que, né? Na verdade foi Deus quem mostrou o arco-íris por Noé, pela primeira vez, porque ele obedeceu. Quando as chuvas pararam, o Noé viu o arco-íris, ele foi recompensado. A família dele entrou na arca, eles foram salvos. Eu preciso encerrar a mensagem, que já são 9:08, mas observe que ele foi recompensado por causa da obediência. Aquele que obedece, irmão, ele é recompensado. Às vezes nós queremos ir para o céu, já viu aquele ditado? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas a morte não é questão de vontade não, irmão. A morte é um fato. Nós vamos morrer, querendo ou não, a gente vai morrer. Agora, a obediência é questão de vontade. Então, para ir para o céu não tem que morrer não, para ir para o céu tem que obedecer. Que morrer você vai morrer mesmo, não vai ter jeito. Para ter eternidade, tem que obedecer. Obedecer ao Senhor. Desfrutar desta nova aliança. Desfrutar desta aliança que Jesus fez conosco. Fez com quem essa aliança? Para aqueles que o amam e o obedecem. Então nós precisamos hoje tomar essa decisão, meu irmão, de obedecer ao Senhor, porque Deus tem recompensa para aqueles que lhe obedecem. Muitas vezes nós queremos uma cura, uma resposta de Deus, mas às vezes nós não queremos tanto a obediência da mesma maneira que nós queremos uma resposta da parte de Deus. Às vezes nós queremos uma paz sem obedecer ao Senhor. Nós queremos às vezes que o Pai, o nosso Pai Celestial, nos dê coisas sem a gente obedecê-lo. Às vezes nós somos um tanto ousados, né? Em acharmos que Deus sempre vai nos mimar e a gente nunca vai precisar consertar a nossa vida com Ele. Às vezes a gente quer que Deus resolva os problemas do casamento, da vida conjugal, sem se entregar verdadeiramente a Ele em obediência.
Às vezes nós queremos ir para o céu sem obedecer, sem respeitar as autoridades que Deus colocou sobre nós. Às vezes nós queremos que Deus nos atenda, mas nem sempre nós estamos dispostos a atender o Senhor. Então eu quero encerrar essa palavra de hoje, meu irmão, dizendo para você que Deus tem um tempo de expansão para mim, para você, de crescimento para a igreja. Deus tem muitas almas nessa cidade, mas nós precisamos confiar no Senhor e obedecê-lo, para que Ele nos poupe. Você já entregou a sua vida para Jesus? Vamos ficar de pé, o pessoal do louvor vai vir aqui. Você já obedeceu ao Senhor? Já foi batizado nas águas? Glória a Deus. Se você não foi batizado nas águas ainda, precisa tomar essa decisão. Tomar essa decisão de obedecer. De obedecer. Ó, o irmão aqui, ó, trouxe a chave do carro aqui, ele contou para mim que ele ganhou um carro. Pergunta para ele se ele é obediente a Deus nos dízimos, nas ofertas. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Porque às vezes nós queremos ganhar sem obedecer. Às vezes nós queremos receber revelação de Deus sem jejuar, sem santificar nossa vida, sem obedecer. Às vezes nós queremos, sabe, ser a sensação, sem obedecer a Deus, sem se humilhar, a gente quer deixar de ser humano. E Jesus falou assim: eu vou ser humano, vou mostrar para vocês que vocês devem obedecer ao Pai. Que o Pai, Ele sabe o que Ele diz, o que Ele manda. Ele sabe o que ordena para nós. Os mandamentos de Deus não são pesados, quando a nossa visão está clara sobre quem o Senhor é. Só é difícil obedecer quando a gente perdeu a visão da importância de quem Deus é na nossa vida. Deus só é um estraga-prazer para quem não o conhece. Quem conhece ao Senhor tem prazer de dizer: Senhor, eis-me aqui, vou fazer tua vontade, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu zelo, o teu cuidado para com a humanidade. Obrigado, Senhor, por revelar a nós a tua vontade e a tua palavra. Ó Deus, quantos pais aqui têm chorado porque veem os seus filhos na desobediência a eles? Já tem visto que vai dar ruim, tem visto que deu ruim mesmo, porque os filhos não atenderam, não acataram a ordem, a direção. Estão sofrendo hoje, talvez numa cadeia, talvez no mundo de drogas, e os pais já sabiam que ia ser assim, mas o filho não quis obedecer. Então Deus permitiu essa situação para que os filhos destes pais aprendam a obediência, aprendam a importância de atender, porque atender é melhor do que sacrificar. Atender, viver uma vida constante de obediência, é um processo de crescimento, de expansão, de maturidade, de enraizamento na fé. Ó Deus da glória, nos perdoa, Senhor, se nós temos sido hipócritas de prometer e não cumprir. Ó Deus, que só entregar no primeiro amor, depois a gente para de entregar e começa a reclamar das coisas, e a gente já não vê mais os arco-íris que o Senhor tem para nós. Ó Jesus, o Senhor deu a sua vida por nós e fez uma nova aliança, e a gente só vai viver essa nova aliança por meio da obediência àquele que por nós morreu e ressuscitou. Nos perdoa, Senhor, nesta manhã. Ó Pai querido, se nós temos sido negligentes à visão que o Senhor nos deu, se nós, ó Pai, perdemos o foco, Senhor, se nós estamos olhando um monte de coisas, menos para aquilo que o Senhor espera, aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor requer de nós, dá-nos um coração obediente, Pai, para que a família seja restaurada pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a Tua graça sobre a minha vida e sobre a Tua igreja, para a glória do Teu nome. Eu queria orar por você que precisa de uma mudança na sua vida. Precisa de uma mudança na sua vida. Eu quero convidar você para entregar a sua vida para Jesus, em obediência.
Simples assim. A você decidir falar: Senhor, haja o que houver, eu quero te obedecer, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero te servir com a minha vida. Talvez você ainda não é crente, ainda não aceitou Jesus e precisa aceitar Jesus. Se você quer ir para o céu, você precisa obedecer aquilo que Jesus falou, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Ele, deu o seu Filho unigênito, para que aquele que crer nele tenha a vida eterna, não pereça na eternidade, mas tenha a vida eterna. Porque se nós vivemos aqui e morrer sem obedecer, talvez a gente não vai passar a eternidade com Deus. Mas se você obedecer e morrer hoje, você vai passar a eternidade com Deus, porque Deus prometeu, e Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Então a questão não é esperar um pouco mais, a questão é o dia que se chama hoje, porque amanhã a gente não sabe. Mas o hoje eu posso escolher obedecer, eu posso dominar o meu eu e dizer: eu quero te obedecer, Senhor, eu quero ser salvo. Saiba que Jesus falou isso. Olha, no tempo de Noé estava todo mundo ocupado, todo mundo curtindo a vida, ninguém queria prestar contas de nada, queria viver do jeito, mas aí veio o dilúvio. Jesus fala da escatologia, que é os eventos futuros, usando Noé, dizendo assim que Noé, ele andava com Deus, e você foi chamado e criado por Deus para andar com Ele, para refletir a glória de Deus. Você foi chamado por Deus, criado por Deus para refletir a sua glória. E isso só é possível através da obediência ao homem perfeito, ao segundo homem, a Jesus Cristo, que deu a sua vida por você lá na cruz. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que você receba a recompensa do refrigério para a alma, para que você tenha paz e confiança e certeza de vida eterna através de Jesus Cristo. Talvez você esteja sofrendo nesses dias consequências difíceis por causa da desobediência, mas hoje é dia de recomeço. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus.